e também atualizações, claro, da saúde, do estado de saúde do presidente Lula, diretamente do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, que acabou de passar, horas atrás, por mais um procedimento, logo agora de manhãzinha, para evitar futuras possíveis hemorragias. Claro que a equipe médica vai dar uma coletiva já para a imprensa, todo mundo aguardando ansiosamente por novidades. Mas olha só, as primeiras informações, pessoal, são de que realmente ocorreu tudo bem, tudo transcorreu dentro da normalidade, Lula já está acordado e a gente espera que retomar as atividades o quanto antes. Não é isso? Mano Ferreira aqui com a gente. Exatamente, Marinho. Agora, o que vem chamando a atenção nessa internação do presidente Lula é uma bateção de cabeça da comunicação da presidência da República, porque quando a comunicação tem problemas, isso gera espaço para todo tipo de teoria conspiratória, para muita insegurança. E o fato é que este mesmo procedimento que foi tratado ontem pelo médico Roberto Calil como se fosse algo dentro do previsto, não tinha sido dito antes. Não estava previsto no primeiro boletim que foi publicizado pela equipe médica, assim como havia a promessa de que as atualizações viriam a cada 24 horas, e ontem a gente viu, estava previsto o boletim médico para as 9 da manhã, não saiu, disseram que seria às 10, não saiu, depois só no meio da tarde, e depois vazou uma informação de que haveria esse procedimento, e aí que não quebra-queixo nessa imagem que estamos vendo, para quem está sintonizado nas multiplataformas da Jovem Pan, é que o médico realmente fala desse procedimento, tratando como uma coisa simples, mas até nisso especialistas, outros médicos já deram entrevistas dizendo que, olha, não é tão simples assim não, é um procedimento que tem seu grau de preocupação, ou seja, esse disse-me-disse, essa falta de clareza e transparência aumenta a desconfiança em torno do estado de saúde do presidente. Agora, é difícil discordar do Mano, né, Palumbo? Bateção de cabeça, disse-me-disse. Sinceramente, um fiasco até agora a comunicação, da articulação entre a comunicação oficial do governo, a equipe do corpo médico e esses sinais trocados. Seria até fundamental ser mais claro, transparente, até porque a gente não está mais nos anos 80, até para conter essa onda de boatos maldosos que estão aí pererecando na internet, concorda? Sim, exatamente, né? Até lá em Brasília ontem, as pessoas não sabiam exatamente o que está acontecendo com o presidente. Tanto as que gostam dele, quanto as que não gostam, né? Tinha muita piada também na internet, eu acho que isso aí não é legal, a gente não deve desejar o mal de ninguém, independente do viés político e ideológico, né? Então é complicado. Mas o que o Mano falou reflete a realidade, né? Eles estão batendo cabeça. Eu acho que o melhor caminho é sempre a verdade. Fale a verdade e pronto. Agora, se esse novo procedimento estava previsto, como foi dito, desde a internação, por que isso não veio a público logo na largada? Só vai tacando mais querosene no fogo da paranoia e das hipóteses, das teorias de conspiração, que é tudo que a gente menos precisa nesse momento. Não é isso, Pepe? Exatamente, né? O Mano, ele foi muito preciso nas palavras dele, né? Porque quando você tem dubiedade na informação, você tem informação contraditória, você acaba criando determinadas dúvidas sobre a real situação do presidente Lula. Não é isso que a gente quer mais transparência para realmente entender, né, a dimensão do estado de saúde do Lula. Infelizmente, se esse procedimento já estava marcado desde o começo, ele tinha que ter falado isso abertamente para toda a população. O presidente Lula não é uma pessoa normal, é o presidente do Brasil, né? Ele tá cuidando, administrando o governo federal, não é? Cuidando da vida de milhares de brasileiros. Então, não é uma pessoa comum, né? Pelo contrário, tem o status, né, de figura pública. Então, há necessidade de ter acesso às informações de uma forma muito precisa e muito adequada para evitar qualquer tipo de teoria da conspiração, evitar qualquer tipo de obscuridade que pode causar mal interpretação. E precisão na informação também, sem querer, enfim, atenuar o negócio, pelo amor de Deus. Dizer que é um procedimento simples, isso não ajuda ninguém. Justamente por isso, vamos diretamente para o Hospital Sírio-Libanês nesse exato momento, aqui em São Paulo. Nossa repórter Beatriz Manfredini, nossa Bia Manfredini, está acompanhando tudo de perto, na expectativa da coletiva de logo mais. É isso aí, Bia, conta pra gente.
É isso, Marinho. Bom dia para você e para todo mundo aí no estúdio do Morning Show. Nós já estamos no auditório aqui do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Tá tudo pronto por aqui, a imprensa já está colocada nos lugares, o auditório está preparado para essa coletiva que deve começar a qualquer momento. Ela estava marcada para as 10 horas, agora 10h07, então em breve teremos aí mais informações sobre esse procedimento realizado hoje pela manhã pelo presidente Lula. O procedimento começou por volta das 7h20, 7h25 da manhã, durou menos que o programado era 1 hora, mas por volta das 8h10 já tinha terminado, e a gente chama de procedimento e não de cirurgia, porque foi realmente algo mais simples, ele não precisou ir para o centro cirúrgico, era um procedimento mais fácil, uma espécie de cateterismo que foi feito, então, para evitar que o presidente Lula tenha novas hemorragias. Logo depois, ao término desse procedimento, o médico dele, o Dr. Roberto Calil, falou rapidamente com a imprensa e disse o seguinte: tudo ocorreu bem, ele já está acordado e conversando. Então, por enquanto, a gente já tem essa informação que o presidente Lula acordou, passa bem depois do procedimento, e isso foi feito para evitar, então, que ele tenha novas hemorragias, justamente porque Lula veio parar aqui no hospital depois de sofrer uma hemorragia intracraniana. Na segunda-feira, a gente relembra, ele se sentiu mal lá em Brasília, foi atendido no Sírio-Libanês de Brasília, fez uma ressonância magnética depois de se sentir com sintomas gripais, forte dor de cabeça, e aí descobriu essa hemorragia intracraniana. Precisou fazer uma drenagem nessa hemorragia para evitar que esse sangue comprimisse o cérebro, causando sequelas ou causando lesões. O presidente não tem risco nenhum de sequela, risco nenhum de lesão. Ontem caminhou, conversou, recebeu visitas, se alimentou bem, e justamente porque a evolução dele dessa primeira cirurgia foi boa, é que ele pôde então realizar, de acordo com os médicos, esse procedimento para evitar novos danos, evitar novas hemorragias. De acordo com os médicos, esse procedimento de hoje não altera as previsões de alta. Ele ainda deve ter alta hoje mesmo da UTI, que é onde está internado até o momento, e na segunda-feira da semana que vem está programada uma alta para que ele possa retornar a Brasília, a capital federal. Tem algumas questões em aberto ainda, como, por exemplo, se ele tirou o dreno ou não, ficou com um dreno para retirar essa secreção, esse sangue que ainda estava saindo, e tinha a possibilidade desse dreno ser retirado no procedimento de hoje cedo. A gente ainda não tem essa resposta, temos que aguardar a coletiva com mais detalhes para isso, Marinho. E claro que a gente vai ficar aqui transmitindo aí tudo ao vivo para vocês, para a gente acompanhar certinho a atualização do estado de saúde do presidente Lula. Por enquanto, sabemos, o procedimento durou menos de 1 hora, foi bem sucedido, ele já está acordado e, inclusive, conversando. Excelente. Bia Manfredini, obrigado demais aqui pelas atualizações diretamente do Sírio-Libanês e, evidentemente, na medida que a coletiva de imprensa for dado início lá pelo Sírio-Libanês, traremos aqui as atualizações. Mas pelo que tudo indica isso, mas, sinceramente, Maria de Cali também, presença ilustre, está aqui com a gente na bancada do Morning Show de hoje. Outra coisa que incomoda é essa tendência de querer quase fazer disso um reality show, certos comentaristas e apresentadores pegando informações privilegiadas, dando a entender que o presidente está rindo, está de bom humor, está serelepe, está pimpão, está fazendo piadas. Cara, tem que fazer o que a Bia fez agora. Está andando, está com dreno, não está com dreno. Mais factual e menos oba-oba, concorda? Concordo totalmente, é o que os meus colegas aqui disseram, né? O Lula, ele exerce o cargo político mais importante do Brasil e, querendo ou não, isso vai impactar muito toda a repercussão que terá, né, o seu estado de saúde diante dessa situação atual. Me preocupa, né, diante do cenário que a gente está, de extrema polarização e belicoso, que isso traga, como o nosso delegado Palumbo falou aqui, a questão de pessoas desejando mal ao presidente ou espalhando fake news, alarmismo, inflamação. É isso que tornou também muito grande parte da imprensa e da comunicação. Então, é importante esclarecer sempre a verdade com os médicos e especialistas. Fico feliz, de fato, que não tenha sido algo grave, porque os impactos políticos de um Lula já idoso e debilitado são muito grandes para o cenário político brasileiro, né? E toda a sucessão que a esquerda e essa crise que a esquerda está vivendo para as eleições de 2026. Então, é outro debate aqui que a gente pode conversar, mas vai ser babado. Pois é. Agora, lembrando a eterna frase do tio Ben do Peter Parker, o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É óbvio que ele, como o político mais importante do país, o funcionário público mais alto dessa república, Mano Ferreira, claro que a cobrança é permanente, mas num momento como esse, o pessoal tem que abaixar as armas por um tempo. Não é possível. O que você acha? A gente precisa separar os desejos de recuperação
pronta de restabelecimento da saúde do presidente, que passam por um aspecto humanitário. Todos nós, como seres humanos, precisamos nos colocar com compaixão no lugar de uma pessoa que é pai, é avô e está à beira dos 80 anos de idade, e daquilo que é o debate político. Agora, ao mesmo tempo, é um fato incontornável para o debate político brasileiro o fato de que temos na presidência da República um senhor de 80 anos de idade que, ao fazer uma tarefa doméstica cotidiana, como cortar as unhas, acaba escorregando e isso leva à necessidade de 2 cirurgias. E isso é uma questão, porque nós estamos falando do exercício de decisões extremamente difíceis que precisam ser tomadas pelo presidente da República, e é fato que alguém aos 80 anos não tem a mesma energia e a mesma resistência do ponto de vista de saúde para enfrentar essa situação do que pessoas mais jovens. Então, na minha visão, a gente está se aproximando de ver no Brasil o início de um cenário como tivemos nos Estados Unidos em torno do John Biden. Eu ia falar isso, efeito Biden. Será que teremos? É o gancho perfeito aqui para a gente já trazer mais um ingrediente para essa história toda aqui, pessoal. Porque mesmo internado, indo totalmente ao encontro do que o Mano trouxe agora, o presidente Lula optou por não delegar o exercício da presidência ao seu vice-presidente Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Mas olha só, foi ele quem comandou a reunião do Conselhão nessa quinta-feira. Inclusive onde ministros, vários empresários, ativistas foram lá debater e também sugerir políticas públicas ao governo. Então, por que essa tendência de não querer largar o osso, mesmo no momento de debilidade física? É inegável, o cara fica arriado, não tem jeito. Palumbo. Dá a impressão que não tem confiança no seu vice, né? Fica claro isso daí, porque naturalmente você vai se submeter a uma cirurgia dessa, você já automaticamente passa o cargo aí para o seu vice tomar conta do país enquanto ele está lá se restabelecendo. Agora, isso só passa a ideia de que, olha, eu não confio no meu vice, então deixa comigo aqui. É isso, é essa a imagem que a gente passa para a população. Concorda, Maria de Carli? Então, eu ia falar isso. Eu acho que tem um quê disso, mas eu acho também que o Lula é muito centralizador. A gente sabe que não apenas com o vice, mas o Lula é incapaz de trazer uma liderança, uma sucessão competitiva para a esquerda. Como diria Ciro Gomes, é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. O Alckmin não é da esquerda, né? Não, então o Alckmin não é da esquerda, mas aí eu tô fazendo um paralelo com essa situação. Beleza, tem essa questão com o vice, a tensão, a centralização do poder e o fato disso se refletir numa sucessão na esquerda. Quem é o nome mais forte para o Lula? Porque ele não consegue passar o bastão. É o Haddad, que não tem o mesmo efeito, não gera as mesmas paixões. A gente vive um cenário que política e paixão tem que andar lado a lado, porque os ânimos estão inflamados. Então, é isso, o Lula é centralizador e não curte passar bastão. Meu bom PP, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sucessão presidencial, acho que não é o tema central no momento. Mas qual é a tua leitura dessa decisão do Lula de também, nesse momento, que acho que é o ápice da tensão ou da invalidez que um presidente pode ficar, de não passar o bastão minimamente, temporariamente? Não, tem uma leitura preliminar dizendo que ele quer mostrar para o povo que ele está bem, que ele está conseguindo administrar o governo, mesmo estando em São Paulo, sendo cuidado da sua saúde. Então, ele quer mostrar, quer passar a imagem que ele está muito bem. E não precisa passar o bastão para o vice-presidente Alckmin assumir. Agora, tem um ponto também que eu queria colocar aqui, me preocupa muito esse discurso, né? Eu sei que não foi ideia do Mano, né? Que pode descambar por etarismo, né? Uma pessoa com 80 anos de idade consegue, sim, ser bem-sucedido, consegue se administrar grandes empresas. É bom lembrar que o maior investidor do mundo, por exemplo, o Warren Buffett, tem 95 anos, né? O Lehman tem 85 anos. Então, não é pela idade que você consegue definir se a pessoa tem capacidade ou não de administrar algo. Então não é por aí. Mas cá entre nós, parece que a política, o tempo passa um pouquinho mais rápido. É que nem aquele áudio do WhatsApp do 1,5. A política... A política... Parece que um ano vai por 10. Você envelhece... Achei que era 1,5. O poder rejuvenesce, cara. O poder rejuvenesce. Que isso, Pedro? Você tá louco. O poder rejuvenesce. Você tá de brincadeira. Dá um exemplo. O Biden vai ser do governo norte-americano, vê como é que vai ficar depois. O Biden, quando sair, vai ficar muito mais deteriorado do que... Com certeza. Você não tem ideia. A política, cara, é afrodisíaco, gente. O poder é afrodisíaco. Você tá de brincadeira, meu. Isso aqui não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado.
Isso aqui é terrível. E são até clássicas as comparações de fotos entre chefes de Estado. Exatamente. No momento em que assumem o poder e quando deixam o poder e a política envelhece. Mas muito, mano. Muito. O Obama teve isso, um comparativo muito grande. Mas o Obama envelheceu mesmo. É uma atividade de alta intensidade. Vocês não lembram? O próprio ex-presidente Bolsonaro dizendo aqui, essa minha vida aqui é uma desgraça. Eu queria estar na praia comendo um pastel com a minha filha, um caldo de cana, não posso fazer nada. Lembra disso? É verdade. E ele foi Ele tinha razão. Pepe, o que você achou? Muitas coisas pra gente tentar desconstruir aqui e interpretar. O que saltou aos seus olhos? Não, saltou nos meus olhos o fato do Calil ter falado que a recuperação do Lula vai ser relativa, né? Ele vai ter alta na segunda-feira, na terça-feira ele vai voltar para o Planalto, para Brasília, e ele falou que o fato dele ter as atribuições de presidente da República, né, é algo relativo, né? Ele pode fazer um despachozinho, ele pode participar de reuniões, mas não sabe a dimensão, né, de qual que vai ser, de fato, a volta do Lula para Brasília, né? Se ele, de fato, vai descansar, porque, pelo que o médico colocou, é necessário fazer um repouso físico e um repouso mental, mas, ao mesmo tempo, o Calil abriu margem que daria perigo ter algumas atribuições constitucionais de presidente da República, né? Mas ficou uma grande dúvida no ar, né? O Calil falou assim, para não deixar dúvida, ele não está em condições de despachar no momento. Mas ele estava até pouco tempo, não largou o osso, como é que fica? Não, e o problema, Marinho, é que a realidade política do Brasil hoje não permite um presidente da República despachando de uma forma, digamos assim, protocolar. Exige articulação política intensa. Nós estamos em meio a uma negociação a respeito, por exemplo, das emendas, da situação das emendas, que é um conflito extremamente difícil de ser resolvido, que envolve o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Executivo. Nós estamos em meio a um cenário de aumento de juros, de grande pressão sobre o rumo das contas públicas, sobre o grau de endividamento do governo. O governo enviou um pacote de corte de gastos bastante criticado, mas que sequer tem robustez de apoio político para ser aprovado, ou seja, há muito trabalho político a fazer que exige um papel de liderança extremamente ativa por parte do presidente da República e isso é incompatível, o nível de esforço mental e físico que isso exige é incompatível com o cenário descrito pela equipe médica a respeito do que precisa, em termos de descanso, o presidente da República. O que foi, Pepe? Não, você está menosprezando a equipe de ministros, a equipe de assessores do presidente da República, né? Parece que o presidente da República tem que negociar toda hora, inclusive as vírgulas do decreto, inclusive as vírgulas dos projetos. Não é por aí, não é por aí. Eu até entendo, mano, que é muito mais plausível, tendo em vista a gravidade da doença do Lula, né, da operação, operar a cabeça nunca é simples. Nunca é simples. Okay. Que ele se afaste, né? Mas vamos e delegue ao Alckmin. Mas falar que o fato do presidente da República estar fora, isso prejudicaria a negociação e a articulação com o Congresso Nacional, uma razão factual. Você está deixando completamente de lado a competência e as atribuições dos ministérios. Não, é o oposto. Ministros. É porque eu estou analisando o cenário real, que há um conflito aberto entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem visões completamente distintas sobre o rumo que o governo deve tomar e não há clareza para ninguém, para nenhum agente político, sobre quem de fato vai ter a palavra final. Mas você acha que nesse caso específico, por exemplo, o Geraldo Alckmin, assumindo a presidência da República, resolveria o problema, resolveria o conflito entre o Haddad e o Rui Costa da Casa Civil? Claro que não. Não resolveria. Óbvio que não. Mas isso evidencia um problema estrutural deste governo Lula. Não é um problema. Que é o excesso de centralização na figura do presidente da República e um conflito aberto no governo que não está resolvido. O problema é que numa situação como essa, quando nós temos... Qual o problema de ter ideias diferentes dentro do governo? Nós temos uma agenda que precisa ser tocada para o país. Agora, os juros, teve subida de 1 ponto percentual dos juros em função exatamente dessa falta de definição a respeito da estratégia do governo para pagar as próprias contas. Aí é outra questão. A questão do aumento dos juros é outra questão que pode até discutir depois. Tem nada a ver com questão de dúvida do governo. Claro que tem absolutamente nada, falta de credibilidade do governo. Vamos lá, senhores. Vamos soltar essa bola aqui, vamos distribuir a bola. Mas eu quero te ouvir também, Paulo, pelo seguinte. Dado que a gente ouviu aqui do corpo médico, está claro. O
presidente Lula está longe de correr risco de vida, ainda bem, ninguém deseja isso a ele, então nos permite também analisar a sequência política, porque claro que vai ter consequências ali no curtíssimo prazo, mas também no longo prazo. Imagina se o Lula tira uma licença um pouco mais prolongada, assume, seja interinamente, ou vai que ele taca a toalha e entra o Geraldo Alckmin. Isso dá uma sobrevida até para o PT no momento em que a gente chega naquela fase do mandato onde realmente a cobrança vem forte, onde realmente passou o ineditismo, agora a cobrança é real e a bomba fiscal vindo aí pode ser um problema aí para a sequência. Mas o Alckmin tem uma grande interlocução com o mercado, é um cara mais ali do bom trato, pode ganhar até uma sobrevida para o PT em 2026. É um cenário improvável, mas possível. O que você acha? Olha, eu tenho que concordar com a Maria, o que ela falou no começo do programa. Ele não quer delegar poder. Isso aí está muito claro. Até que ponto o poder está acima da saúde? Como o PP falou, qualquer cirurgia na cabeça não é nada simples. Então, o mais sensato, inclusive para a sua própria saúde, para restabelecimento da sua própria saúde, seria se afastar por alguns dias. Agora, o que o Mano falou também é pertinente, porque o Alckmin teria poder de decisão. E há conflito entre ministros. Como é que vai ser decidido isso? Qual ministro vai ter o maior poder ali? Então fica complicado. Fica complicado. Eu acho que o mais sensato seria ele se afastar, passar a bola para o Alckmin, e o Alckmin aí teria poder de decisão. Eu quero te ouvir, Maria, PP, também pelo seguinte: 2025 é um grande divisor de águas político rumo a 2026. Eu acho que a insatisfação da parcela da população brasileira em relação ao governo Lula já vai estar cristalizada e também vai começar com aquela insatisfação do começo de ano, com todo mundo com menos dinheiro no bolso, porque esse final de ano está todo mundo gastando a rodo. Então, tende a subir a tensão e a revolta das pessoas. Total. Como é que você vê esse prognóstico? Eu concordo com você. Eu acho que, assim, esse pacote que o Mano mencionou, ele foi um aceno já bem antecipado com a base do governo. É um pacote que não contempla muito bem o que os agentes econômicos queriam. Não é um pacote que traz estabilidade ao cenário econômico brasileiro para, de fato, abaixar a Selic, né, que é a taxa de juros que rege todo o aquecimento da economia ou não. Está, de fato, muito alta. O Mano comentou aqui, ontem aumentaram 1%, estamos chegando a 12,5%, 12,5%, exato. E, então, é uma taxa muito alta que impacta o bolso do cidadão brasileiro, gente. Uma taxa de Selic alta impacta no aumento dos preços, porque aí você tem a inflação subindo, a taxa aumentando. Você não consegue fazer uma compra com os juros, para você quer comprar uma casa, essa casa vai sair mais cara. Então, tudo isso impacta no bolso e o cidadão vai ficar insatisfeito com o governo. Tem um assessor muito famoso do Bill Clinton que fala que é economia estúpido. E eu agrego a isso que ele disse. Não é só a economia, é o preço. É o preço também das coisas. Então, isso é um cenário muito, muito delicado. E o Lula, como disse o Mano, é esse momento de final de ano que passa o orçamento, tem o pacote para conversar, tem a questão das emendas. O Lula é a figura central que tem, de fato, a última palavra. Apesar dele ter uma equipe que vai cuidar disso, mas quem tem a última palavra é o presidente. Ele é o centralizador ali, ele é o chefão, sem dúvida. Né? Não só o chefão, mas, Pepe, eu quero ver se você concorda aqui. Tem um grande amigo meu, marqueteiro político dos bons, Roberto Reis, vou até citá-lo aqui. Ele disse, marketing político básico aqui, 001. Tem que ter, para um herói, tem que ter um vilão. O vilão, o antagonista ideal para a direita, em 2026, não deixa de ser o Lula, que vai tentar colar nele a inflação, o endividamento, o rombo fiscal. Só que numa eventual entrada de um Alckmin muito mais moderado e associado à centro-esquerda, bom trânsito no mercado, a direita já fragmentada do jeito que está, perde a narrativa de vez. E a esquerda, portanto, ganha essa aura de moderação, pragmatismo. Você concorda? Não, concordo, Maria, mas quer citar um ponto que eu acho importante, né? Eu acho que o discurso aqui do Mano e da Maria é perfumaria? Não, acho que é perfumaria aqui. Réplica, por favor, réplica. Achar que o fato do presidente da República estar internado, né, isso geraria problemas na política. Pelo contrário. E digo mais, o Brasil, né, vive a herança portuguesa do tal sebastianismo, né? Sim. Talvez até o Lula estando internado, até ajudaria o governo a aprovar os projetos de interesse do governo, né? O tal sebastianismo, o Sebastião está voltando para salvar o Portugal. Nossa, o Lula está voltando para salvar o Brasil. O famoso então, Marte, simbolicamente, né? Eu não vejo nenhum problema do Lula estar internado e o governo continuar as suas atribuições, né? E tem um ponto interessante, né? Que até eu queria destacar aqui. Infelizmente, a nossa legislação
ela é omissa em relação à obrigatoriedade do presidente da República a transferir o cargo para o vice-presidente em determinadas situações. Né? Conta pra gente. A Constituição Federal, por exemplo, ela determina, né, que o vice-presidente substitui o presidente da República, claro. Mas quando que ele substitui? Não tem nenhuma obrigatoriedade. Em caso de viagem, por exemplo, que o presidente se afasta, a jurisprudência e a administração pública já entende que viagens curtas, por exemplo, não há necessidade do presidente transferir o cargo ao vice-presidente. Da mesma forma, em tratamento de saúde, né? Se o tratamento for curto, se a questão for encurtada, não tem necessidade de transferir o cargo para o vice-presidente. No entanto, né, algumas pessoas têm defendido, têm falado que a Lei de Organização da Presidência da República fala que o presidente da República tem a competência pela regularidade das atribuições da presidência. Então, por isso, já é suficiente se afastar 1, 2 dias, 3 dias, para a regularidade da presidência, do executivo, a transferência do cargo para o vice-presidente da República, no caso, o Geraldo Alckmin. Mas a questão é muito obscura e divide opiniões. Muito bem colocado. Maria, jogo rápido. Jogo rapidíssimo. O Pepe menciona aqui o sebastianismo português e eu menciono que a gente vive também um parlamentarismo pseudo-britânico, né? Porque a gente precisa, de fato... Traduz pra gente, traduz. Então, traduz. Vou traduzir. A gente tem um presidente, né, que é o líder de Estado aqui e a gente deveria, no caso, ter um contrabalanço que é um líder de governo, que cuida do parlamentarismo. E sem esse contrabalanço, a gente tem esse poder centralizado que, no caso, deveria ser balanceado com o Alckmin. Mas, institucionalmente, como a gente está aí vivendo esse impasse, bom, a gente precisaria, do fato, de um parlamentarismo de verdade com o líder de governo para ajudar o Lula nesse impasse aí com o vice, para conseguir lidar ali com os ânimos do nosso parlamento brasileiro, que é extremamente forte e está aí ditando as regras do que eles querem nesse final de ano. Eu espero que eu tenha sido claro um pouco. Mas isso antes do Lula ser internado, já estava assim, já. Mas o meu ponto é que rápido, mano, por favor. Uma falta de clareza de qual é o rumo efetivo que o governo vai tomar. Existem visões radicalmente distintas dentro do governo, não. Mas o ponto é que a pessoa que define, que centralizou essa decisão até agora, a gente já está na metade do governo, é o presidente da República. No momento em que ele fica afastado, sem poder arbitrar conflitos que são extremamente complexos, o país fica esperando. Só que o mundo não para aguardar a decisão do governo. Então, enquanto isso, a gente vai ver os reflexos econômicos e políticos que podem gerar danos, inclusive, para o ano que vem. Goste ou não, ame ou odeie, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República, o funcionário mais alto dessa República. Então, cara, em primeiro lugar, só para a gente aqui fazer a pincelada final, a humanidade em primeiro lugar, gente. Realmente a gente ficou... É desanimador ver na esgotosfera digital a quantidade de veneno e palavras inacreditáveis em relação ao estado de saúde do presidente Lula e que derrotem ele na urna. E fica aqui uma dica de amigo, para realmente fechar. Você, meu caro telespec ouvinte, que seja de direita, antipetista, podem ter certeza, a melhor alternativa para a direita que peca na pressa e na simplificação é Lula, muito bem, sim senhor, na presidência, para ter qualquer chance de derrotá-lo democraticamente nas urnas em 26. É a melhor alternativa que a direita tem. É isso. Tende a concordar, senhores? Não é isso? Na prática? Boa. Seguimos adiante aqui, minha diretora Helena. Podemos repercutir ou vamos adiante? Se querem comentar aqui, rapidamente, antes da gente seguir, temos ainda um minutinho. Não, Marinho, o que eu acho foi colocado aqui, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que você falou um ponto interessante, né? Infelizmente, eu coloquei um post no meu Instagram recentemente, né? Falando que as pessoas deveriam torcer para a recuperação do Lula. E o que eu ouço e o que eu li de mensagens odiosas, né? A cultura do ódio é algo que eu não entendo, né? Infelizmente, a humanidade se perdeu nessa polarização que só causa mal ao Brasil dois lados, e ao mundo. Infelizmente, como eu vou querer que alguém passe mal, que alguém morra? Como que eu falo isso abertamente? Eu não consigo entender o ponto que a nossa humanidade se perdeu. Por que o Brasil, um povo tão civilizado, um povo tão do bem, caiu nessa armadilha de odiar o outro simplesmente por odiar, né? Não dá para aceitar. Fica parecendo que nós somos os ingênuos, os bobinhos aqui, em realmente tentar fazer um apelo, cara, da gente tentar resgatar essa face do Brasil gentil, admirado. Mas isso que a gente amava, lados, que o mundo amava. Os dois lados, evidentemente.
Não, é quem fala que o Lula está sendo substituído por um clone, o 5º clone, e quem fala que a facada do Bolsonaro foi a fakeada. Exatamente. Pelo amor de Deus. Passou dos limites. Gente, mesmo. pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de civilidade e humanidade. É o nosso apelo aqui, o nosso coro juntos aqui no Morning Show.